Bem-vindo a todos ao nosso capítulo do podcast Fascia Anytime. E hoje, gente, eu estou aqui com uma pessoa muito querida no Brasil e também na Europa. É a Regula Calloni. Welcome, Regula! Welcome, everybody! Olá, pessoas! Então, ela está saudando a todos, está falando oi para todo mundo. I'm very happy to have you here, especially because today we have a very important topic. Então, estou muito feliz de ter a Regula aqui, porque hoje a gente tem um assunto muito importante. So, I want you to explain us. You know, people are having a hard time in order to organize all the ideas and sometimes organize the workshops when the matter is fascia. And I heard you and Nicole are doing really well with a pyramid. Please explain us what is the pyramid. Então eu falei para a Regula que a gente está tendo uma dificuldade hoje no mundo da fáscia, que às vezes é de organizar todos os assuntos sobre a fáscia de uma forma compreensível, né, de uma forma organizada. E a Regula e a Nicole, elas estruturaram uma pirâmide sobre o assunto fáscia, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Yes, so Anna, just to give you a little bit of background of my life, when I first started talking about fascia, it was like around 10 years ago. Então, Ana, para dar um pouquinho, falar um pouquinho do meu percurso na fáscia, é a primeira vez que eu comecei a estudar a fáscia faz 10 anos. So I started with Karen Locher, where we learned about anatomy trains and how it informed the Pilates repertoire. Então, eu comecei com a Karen Locher sobre um curso falando sobre anatomy trains e como que os conceitos dos trilhos anatômicos influenciam, então, o repertório de exercícios. And I thought that was so great. And then I wanted to know more about it. I went to Germany and I did the facial fitness course with Robert Schleip and Divo Müller. E eu achei aquilo incrível e resolvi estudar um pouco mais sobre esse assunto. Então, fui para a Alemanha e fiz o curso do Facial Fitness com o Robert Schleip e com a Divo Müller. And then I realized they're not talking about the lines at all. E aí eu fiquei surpresa de ver que os dois não estavam falando sobre os trilhos. They were just talking about thinking long chains, and there was no fixed long chain in the body. Eles estavam simplesmente falando sobre essas cadeias, mas não de uma forma tão estruturada. Eles estavam pensando a respeito das cadeias. So then I already knew that I didn't want to contract my abs anymore. I wanted them to auto-contract. So I already knew about expansion. E aí eu concluí que eu não queria mais ficar contraindo o meu abdômen, que eu queria deixar que o meu abdômen se contraísse de forma orgânica. Então eu já estava pensando no tema expansão. So then there comes tensegrity, biotensegrity. E aí veio o assunto sobre biotensegridade. And then I said, well, this is the answer to expansion, because it's actually an expansion model. E aí eu falei, poxa, essa é a resposta para a expansão, porque trata-se de um modelo de expansão. And then I heard about Carla Stecco's pelvic layers. E aí eu ouvi sobre as camadas do assoalho pélvico, da região pélvica, que a Carla Stecco estava falando. So Carla really talks about different layers. She was dissecting a man and she found different layers which connected the front of the body to the back of the body.
E na ocasião, a Carla Stecco estava fazendo uma dissecação de um cadáver masculino e ela encontrou várias camadas que conectavam a parte anterior da região pélvica com a parte posterior. So now you can imagine, I said, anatomy trains is great, but then where does this Carla Stecco fit in? E aí eu pensei, poxa, os trilhos anatômicos da Anatomy Trains são incríveis, mas e aí, aonde que a Carla Stecco se enquadra nesse contexto? So we were really a little bit lost with Nicole, and also when we gave workshops, we had different themes, but it wasn't that clear to us. E aí, quando eu comecei a dar os workshops com a Nicole, algumas coisas não estavam tão claras ainda para a gente. Okay, now just concentrate and visualize a pyramid in your head. Então, agora eu quero que você se concentre e visualize uma pirâmide na sua cabeça. Maybe you even take a pen and a sheet of paper and you write it down. Talvez você queira pegar um papel e uma caneta e desenhar essa pirâmide. Okay, so if you have a pen and a piece of paper, draw a pyramid. Então, se você tem um papel e uma caneta, desenhe essa pirâmide. And you start at the lowest level and you write point number 1, fascia. E você começa na base da pirâmide e escreve ponto número 1, fáscia. What is important in our workshops when we work together with fascia is just explaining in a very simple, most clear way what fascia is. E nos nossos workshops, o que é muito importante é explicar de uma forma muito simples e clara o que é a fáscia. So as I'm working in a big fitness center and people here in the French-speaking part, sometimes they haven't even heard of the term. Brazil is much more ahead than the French-speaking place. E aqui nessa comunidade onde eu estou, francesa, muitas pessoas, da língua francesa, muitas pessoas elas não sabem ainda sobre o assunto fáscia. O Brasil está avançado em relação a essa questão. So really, felicidades Brazil, because they are really ahead of everybody. Então, parabéns, brasileiros, vocês estão na frente. Yes. So what I always explain, everybody has cut a chicken, and then you have the white part, which is really, really tough to stretch. You want to pull it, and you can't really pull it. Então, quando eu explico, eu penso assim, pensa num frango que tem aquela pelinha que a gente fica tentando puxar e tirar, e que é uma pelinha que tem uma certa resistência. So, well, then everybody says, yes, I have already cut the chicken and this white part, I can't have it, I want to get it off and I want to throw it away. E aí as pessoas falam, eu já cortei o frango, mas eu não consigo tirar essa pelinha branca, não consigo me livrar dessa pelinha branca. And then I say, so now you see, when you look at your body, everything which is tough and hard is bones. Everything which is red is muscle, and everything which is white is fascia. E aí eu falo, olha, tudo no seu corpo que é mais duro é o osso, tudo que é vermelho é o músculo, e tudo que é essa coisa branquinha é a fáscia. So I know there is much more to say about it, but when I have a course, we can't go too much into details, but then we give them what the nomenclature about fascia says, we give them that definition also. E aí eu sei que eu poderia falar muito mais sobre esse assunto, mas nos workshops nem sempre dá para avançar em todos esses assuntos ou se aprofundar. Então, eu quero deixar muito claro o que é definição da fáscia. Gente, eu precisei fazer uma pausinha, porque a Maria Lúcia estava latindo que nem uma louca, mas agora ela está aqui com a gente. I had to stop because... Olá, Maria Lúcia! Okay, so let's continue. So, okay, now we've talked about... Yes. Now we have talked about the first point, what is fascia, and you can have
the terminology of Fascia Research Society, what they say, what fascia is, you can bring them all out. I even believe Christian Courreau, who wrote a book in French, he also gave a wonderful definition about fascia. Então, a gente, na base dessa pirâmide, definiu o que é fáscia, né? A gente já falou da base dessa pirâmide e tem um autor chamado Christian Courreau que tem uma definição muito interessante sobre a fáscia. So even you, if you give a workshop or you want to talk about fascia, you have really a lot of people like Tupimec in España, which giving out real nice definitions of what fascia is in a more specific term. Então, existem outros autores, como, por exemplo, Tupimec, que também dá definições sobre a fáscia de uma forma muito interessante. It's very interesting to acknowledge that there are other authors giving a very nice definition for fascia, right? Yes, and then, see, I'm speaking 5 languages. E agora falou português, because I'm taking Portuguese courses, okay? So when you're speaking these different languages and you have different books, everybody has its own vision of what fascia is. Exactly. Eu falei para ela que é muito interessante porque hoje nós temos outros autores do mundo da fáscia definindo o que é fáscia. E ela fala, a Regula fala mais de 5 línguas. E ela falou que é muito legal isso, porque várias pessoas de vários outros lugares do mundo dando definições sobre a fáscia que tem mais a ver com o que eles estão fazendo, com a realidade deles. Yes, and then I really believe if you're in the movement, well, go with your heart. Take the definition which really speaks to your heart and you think, well, that's what I have felt in my body what fascia is, and you will use that for your workshops. We will use that to explain to people what fascia is. E é muito importante nós, do mundo do movimento, que a gente encontre uma definição que faça sentido para a gente, que tenha a ver com a nossa prática, que tenha a ver com o que a gente está sentindo, com o que a gente acredita. Yes. So now, second point. Então agora vamos falar da parte número 2 dessa pirâmide. And the second point is the nervous system. Que é sobre o sistema nervoso central. So let's just do a little interoception work, okay? So you can really feel what's happening in your body. You just stand or sit if you're listening to this podcast, and I'm just telling you a story, okay? So maybe you might just close your eyes. Então, para exemplificar essa parte número 2, eu vou fazer um exercício de interocepção. Se você está me ouvindo aí no podcast, você pode ficar sentado ou em pé. Mas lembre-se, gente, que a gente agora tem um videocast e você pode nos ver aqui, eu e a Regula e a Maria Lúcia. Maria Lúcia, sobretudo. So now just close your eyes. Feche os olhos. Feel how your throat is. E sinta como está a sua região da garganta. Feel your heart space. Sinta o local do coração, o espaço do coração. And feel how your stomach feels. E sinta como seu estômago se sente. And feel how your hands are. E sinta como as suas mãos estão. Now I'm really talking about things which are happening in the world. Let's talk about the war in Ukraine and Russia, okay? I'm not looking at any news, so it doesn't affect my body, but I want you to tell now that you're living in the middle of Ukraine and you're living a war. You're really being attacked by Russia. Então, para a gente contextualizar no que a gente está vivendo hoje no cenário mundial, vamos imaginar que a gente está na Ucrânia e a gente está sendo atacada pela Rússia. Now think that you're in a bunker and you're being attacked by bombs. E você está tentando se esconder, né, no esconderijo ali, e você está sendo atacado por bombas. Visualize the fear you have right now. Visualize o medo que você está sentindo agora.
And now feel what is happening in your throat. E sinta o que está acontecendo na sua garganta. Feel your heart space, how it has reacted. Sinta o espaço do seu coração e como ele reagiu. And feel your stomach, everything around your pelvis. E sinta o seu estômago e tudo na região da pelvis. And how are your hands? E como estão suas mãos? Now you can respond to yourself. We can't ask you how it felt, but to me it's always impressive because I always get my throat, which is closing. I get my heart all tangled up and my hands are really getting fidgy. E aí eu não posso falar por você, como você se sentiu, mas eu pessoalmente me senti com a garganta apertada, o coração também apertado, como se ele estivesse todo emaranhado e as minhas mãos em flexão, né? But now I have good news. You sit down and you can go see Anna at the playa. Mas agora tem uma boa notícia. Você se senta e você vai para a praia com a Ana. Yes, and you're so happy because you can see Anna and you give Anna a big hug and you say, oh, my friend, I love you so much. E você está super feliz porque você vai para a praia com a Ana, você vai poder abraçá-la e vai poder dizer a ela o quanto você gosta dela. Now close your eyes and just really have that feeling. You see Anna, you're happy. You know, Anna has given you so much information. She has shared so much with you, and feel what's happening in your throat. Então, feche os seus olhos e agora, imagine que você está com a Ana, uma pessoa que você gosta muito, que compartilha muitas coisas com você, e sinta como é que você está se sentindo agora na sua região da garganta. And how does your stomach feel now? E como o seu estômago se sente agora? And how are your hands? E como estão as suas mãos? And I'm sure they have completely changed. Eu tenho certeza que essas sensações mudaram completamente. So this was a very small, simple exercise, which I always do when we are on a screen. But we could also do all of this work together when you're, one-to-one. It is so impressive how much my nervous system will influence your nervous system, Anna, and how much your nervous system influences my nervous system. Então esse foi um exercício muito simples que a gente pode fazer, né, mesmo à distância. E vai mostrar como o meu sistema nervoso influencia o teu e como o teu influencia o meu. Yes, and that's why sometimes in French you say, oh, I can't smell that guy. Or when you see somebody, you can, like, you're tensing because you feel there's something wrong about a person. Just accept those feelings because it's your body, your fascia talking to you. É a mesma coisa quando, por exemplo, você às vezes encontra uma pessoa e você sente na hora que aquela pessoa não vai muito bem com você. Então você tem que acreditar na sua intuição, acreditar na sua fáscia, né? Porque é essa sensação que o teu corpo está querendo te dizer. And that's why we always say that, the point number 1 and the point number 2, they're really interconnected, because when I feel my fascia tensing, next time you test it, when you have a person around you and you really can't stand that person because the person has not been correct with you, okay? Feel how your body feels, okay? Accept those feelings and then relax your body parts, relax your heart, relax your stomach, and you will feel that your nervous system is more calm, more in the parasympathetic. Então, por isso que a base da pirâmide, que é o ponto número 1, que é a fáscia, e depois o ponto número 2, que é o sistema nervoso, interagem entre si. Então, às vezes a gente encontra uma pessoa e a pessoa fala alguma coisa que a gente se sente meio mal, meio triste. Então, primeiro você vai sentir aquela sensação, mas depois tenta relaxar, soltar, para não ficar com aquela sensação no teu corpo. E ela, que para quem está vendo a gente no videocast, ela mostrou uma pirâmide num papel.
Can you show again the pyramid in the paper? Então, se você está no podcast, vem para o videocast, porque ela está mostrando essa pirâmide num papel e fica muito mais didático. Thank you, Regula. You're welcome. So now everybody write down point number 3. Então, agora todos escrevam aí o ponto número 3. Because we're going to talk about tensegrity and biotensegrity. Porque vamos falar sobre tensegridade e biotensegridade. E ela está mostrando aqui um modelo de tensegridade para a gente. Yes. So now we know that in our body, everything we want to do is like open and create space in your body. We don't want to go put shoulder blades together or to contract the abs because our model will not function very well anymore. Então, mostrando esse modelo de tensegridade, ela fala que hoje o que a gente mais quer é criar espaço e expansão no nosso corpo. E aí ela mostra como modelo isso. E a gente não quer uma região do ombro tensa, um abdominal extremamente contraído, porque daí, se isso acontece, e de novo ela mostra no modelo, o modelo não consegue mais ter mobilidade, não consegue mais se mexer. Então, existe uma diferença de você trabalhar de um lugar onde se cria expansão e espaço e um lugar onde você tem a diminuição desses espaços. And for me, the best eye-opener has been when you organized the Biotensegridade Congresso. E para mim, o que me abriu realmente os olhos foi quando você, Ana, organizou o Congresso de Biotensegridade. And I was listening and listening and listening, and that was so interesting, but sometimes it was too much for me. Eu estava ouvindo tudo aquilo e para mim era muito interessante, mas às vezes eu achava que era muito para mim, era um pouco cansativo. So for me, the human being is more constructed like this tensegrity model rather than a house. Então, para mim, o ser humano ele tem muito mais a ver com esse modelo de tensegridade do que com uma construção de uma casa propriamente. Because the house is made for stability, but not for mobility. Porque a casa é feita para estabilidade e não para mobilidade. But the tensegrity model is constructed for stability and for mobility. Mas o modelo de tensegridade é feito para mobilidade e também estabilidade. And then let's not forget, it's just a model, and the spirit of man is not in there. If there would be a spirit, it would be alive and it would do 1,000 things. E é importante a gente entender que isso é apenas um modelo, né, que é diferente do ser humano, onde existe espírito e outras coisas envolvidas. Gente, se você está aqui no videocast, mas a Maria Lúcia ela está assistindo a nossa aula com muita atenção, então vem para o videocast se você tiver tempo, para poder pelo menos conhecer a Maria Lúcia. Oh, good. Next time I take Kobe, but he's not that nice. E aí a Regula tem um gatinho que chama Kobe, e ela falou que da próxima vez ela vai trazer o Kobe para a gente vê-lo. So now write down, you have written 3, now you write down 4 on top of biotensegrity. Então, a gente falou do ponto 3, que é biotensegridade, agora vamos falar sobre o tópico número 4. So Nicole and I, we had a hard time to give a good name to the point number 5, because you can hear anatomy trains myofascial lines. Eu e a Nicole, a gente teve uma dificuldade de nomear esse tópico número 4. Por quê? O Anatomy Trains chama isso de linhas miofasciais. So, and when you hear Antonio Stecco, he is talking about myofascial expansions. Quando você ouve o Antônio Stecco, ele está falando sobre expansões miofaciais. And when you listen to the German guy, Jan Wilke, he will say arm chains. E quando você ouve o alemão Jan Wilke, ele fala cadeias do braço. And then you listen to Carla Stecco, and she will say pelvic layers.
E aí você ouve a Carla Esteco e ela fala camadas da pelvis. And then we know that in Carla Stecco's pelvic layers, she includes the superficial fascia. E aí a gente sabe que ela inclui a fáscia superficial. So Nicole and I, we wanted to simplify the thing, and we said, let's just call it facial continuities. Eu e a Nicole, a gente queria simplificar esses termos e a gente chamou de continuidades faciais. So we can put everything together. We can put anatomy trains. We can put Carla Stecco, Jan Wilke, Antonio Stecco, and who knows much more. Então, nesse tópico, eu posso incluir todo mundo. Anatomy Trains, Jan Wilke, Antônio Stecco, Carla Stecco e mais pessoas que estão por vir. Because it's very important to have an open mind and just knowing that we are one, but to understand movement better, it's good to go a little bit into lines. Porque a gente tem que ter uma mente aberta quando a gente fala desses assuntos, mas é importante a gente ter uma estrutura e seguir uma estrutura para ficar até mais fácil do ponto de vista didático também. I also bought the book of Carla Stecco where she has her own lines for manipolazione fasciale, but then it would have really been too complicated to me. And what's important to us, to Nicole and me, that these continuities are relevant for movement. Bom, eu comprei até o livro da Carla Stecco, mas é um livro muito denso e muito complicado, ao meu ver, mas para mim e para Nicole, o que é mais importante é que essas continuidades faciais têm um impacto muito grande no movimento. Yes, so that's the most important thing, that when we're talking about facial continuities, that they're important, the ones who are important for movement. And if you find another continuity where you say, oh, you can feel it right away, let me know, Anna. Então, nessa tópico número 4, para nós interessa as continuidades faciais que impactam o movimento. E Ana, se você descobrir aí alguma outra camada ou alguma outra continuidade facial, me avisa. The fifth point is facial training. E o quinto tópico é o treinamento facial. Yes, so I don't have to explain to you. In Brazil, you have done facial fitness with a lot of people. So we have the 4 piliers de l'entraînement facial. Bom, esse tópico você já conhece muito bem, o treinamento facial, vocês já fizeram os cursos de treinamento facial aí no Brasil, mas tem os 4 pilares, né? Yes, so I would say when you have the book Facial Fitness, that there is stretch, there is spring, there is revive, there is feel. Então, se você tem o livro do Facial Fitness, existe o ponto número 1. I guess it's stretch. Eu acho que é alongamento. Spring. Spring, que é o segundo, que é o balanço. Revive. O terceiro é reviver. Feel. Sentir. Is interoception. So they have the 4 points, então, right? Existem 4 pontos, né? Yes, and you can really study with them. It's multi-directional movement. It's how Robert Schleib, it's always with fun that you move. And then Nicole and I, we put it a 5th point and we call it, listen well, we call it. Então, na verdade, esses pilares, a gente está falando aí de trabalho de várias direções, lembrando sempre que o Robert Schleib fala que a gente tem que trabalhar com prazer, mas eu e a Nicole, a gente colocou um 5º pilar, e escuta bem para esse 5º pilar. Can you make the sound again? Você pode repetir o som? Esse é o 5º pilar. Yes, because it's fun, flow, fantasy. O que quer dizer fun? Quer dizer se divertir. Flow, bom, flow vocês sabem. E fantasy, fantasia. See, so what does that mean? That means whatever we're doing, we want to have the fun in movement, because it's so important that people have fun while they move. Então, o que isso quer dizer? Que quando você se move, você tem que se divertir, você tem que ter prazer.
the flow. We don't just want to do one movement and that's it. Let's put 3 movements together, this one and then this one. You know what I mean? O flow, a gente quer continuidade, a gente não quer só um movimento, a gente quer movimentos que se conectam, que fluem entre eles. Yeah, and fantasy is very important because when we are giving our workshop, we're not selling a method. It's not a method. E fantasy é muito importante, porque quando a gente está dando o nosso workshop, a gente não está vendendo um workshop, a gente está vendendo um método. We're not selling a method, we're selling a vision. Nós não estamos vendendo um método, eu estou mostrando uma visão. Yes, that's why we can't protect what we're giving out in a workshop and we don't have all that hassle. Que a gente não pode ficar tentando proteger tudo do workshop e ficar preocupado. Ela quer dizer no sentido de que as pessoas vão copiar. You're saying that in the sense of people trying to copy or doing things like that. Yeah, it's okay. They have to copy, and please copy us. Please follow us. If you do our workshop, we don't have it in Brazil yet, and you really get that thing. You get this pyramid. The people who do our training, we tell them use the pyramid for your workshops. Just put fascia by, please fascia by, so you know who got the inspiration. But that's it. Do it better. E eu e a Nicole, a gente tem essa visão, olha, se vocês quiserem usar nossa pirâmide, usem e abusem, a gente vai ficar muito feliz. É só você mencionar que você pegou essa ideia minha e da Nicole, mas eu vou ficar muito feliz que você use muito essa pirâmide. Yes, so if you can, put source fascia by, because if we see it, we know you got it from us. E aí, é legal se você colocar para mim que essa pirâmide veio e referenciar de onde veio, que seria eu e a Nicole. Então, você coloca Fascia by, que é o Instagram delas. Ou seja, sempre coloca a fonte, né, de que você está usando. Por exemplo, no caso aqui, a pirâmide, que é delas. Yes, and I just think it's a matter of respect, but there's no problem with us because we want everybody to feel well. We want everybody to get that theme really clear in their head. Let's say you have Garuda, okay? Garuda, you could put it in a point fantasy. Put Garuda moves into your facial fitness, into your facial workout. Então, e assim, é só uma questão de respeito mesmo, a gente falar a fonte, né, que a gente está usando. E, por exemplo, se você quiser colocar Garuda dentro dessa pirâmide, colocar dentro do aspecto de fantasia e usar isso dentro da pirâmide, é também muito legal, muito incrível. Yes, and maybe you look up Marcus Rossmann and you see the movement he does. You say, oh, I put them in my movement. And then you see body art. Have you looked up body art, the movements they do in body art and deep work? It's a Swiss German who has invented his method, body art. I love that method, but I don't want to be a body art teacher. But when I see the videos, well, I'm always inspired by body art and I love it. Então, tem o body art, que é feito por um suíço da Alemanha, e é um método muito interessante. Eu não fiz o curso, mas eu me inspiro muito com o curso dele. Então, também é uma coisa que a gente vai agregando aí na nossa pirâmide. So, the idea is to bring whatever you have as a source and bring it into the pyramid, right? Yes, bring it into the pyramid and all this, what you have in Brazil. What's Fernanda's Avacino? What does she have? Move flow. Move flow. Okay, you say, oh, I love the bolitas move flow. Well, then you put that into the pyramid because it would be, if you take the las bolitas, they would go in the pyramid. They touch your fascia, right? The bolitas, they will touch your nervous system because you have to calm down. It will be biotensegrity if you don't contract anything. It will be in facial continuities because you can address Carla's pelvic layers as well as the anatomy trains lines.
okay? And bolitas, you can definitely do facial training with bolitas. So it's just a clear way of using what you are doing. Então, ela quer exemplificar como é que você pode usar a pirâmide pegando um método. Então, ela falou assim, vamos pegar o método da Fernanda Vancini, o Move Flow. Se a gente pega o método da Fer e vamos colocar nessa pirâmide, a gente vê que o método dela fala sobre fáscia, que é o ponto número 1. Fala sobre o sistema nervoso, que é o ponto número 2. Fala sobre a biotenseguridade, que é o ponto número 3. Fala sobre as continuidades faciais, número 4. E fala sobre 5, que é o treinamento facial. Então, é você pegar o que você trabalha, colocar nessa pirâmide educacional e completa, para ficar mais claro na sua cabeça os benefícios desse método ou de qualquer outra coisa que você esteja trabalhando. Mais claro em sua cabeça. Yes! Então, ela repete, mais claro na cabeça quando a gente usa pirâmide. It's very nice, this pyramid, because it helps us organize the ideas and the learning process. Então, eu falei para ela que essa pirâmide é muito legal, porque ajuda a gente a organizar as nossas ideias e os nossos processos de aprendizado. Yes, and now let's just finish Nicole and I were specialized, I'm specialized in Pilates, Nicole is specialized in Nordic walking, I would be specialized in fitness because I did all the Les Mills training, body step, body pump, blah, 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 okay? Now, if I would have to give a workshop, I want to be sure that all my students have understood the 5 chapters. And then I can go into Pilates mat work. Then I can go into Les Mills. Then I can go into Bolitas, the Fernanda Vancini. So really, you know what I mean? Yes. Fascia connector. Então, fascia assim, connector. You would put the fascia connector here. Because the fascia connector definitely touches everything. Então, olha só, é muito importante que quando você cria um workshop ou alguma outra especialidade, por exemplo, fáscia e pilates, ou fáscia e fáscia connector, fáscia e move flow, fáscia e treinamento funcional, que você passe primeiro por esses 5 tópicos da pirâmide, que isso esteja bem claro na tua cabeça, para depois você lá no topo da tua pirâmide conseguir ir indo para as diferentes especialidades e aplicando em diferentes situações práticas ou métodos. That's very, very easy to understand, and I believe most of the people will take great advantage of this because it's organizing the ideas, it's making things more clear. Então, eu estou falando que isso é muito legal ela ter falado isso, porque isso ajuda a gente a organizar as nossas ideias, principalmente para quem está aí montando algum workshop, ou mesmo você que esteja estudando, organizar e clarear as ideias. Thank you very much. Yes, and just to finish off, sometimes people tell me, oh, I want to do this training and I want to do that training. And I'm always asking the question, listen, before you spend all the money, is the trainer, does he know about fascia? Does he know about biotensegrity? Very good. Does he know about nervous system? Does he know about all the continuities? Does he know about facial training? Otherwise, watch out. You might spend your money not receiving what you're expecting from the trainer. E isso também é muito legal para quando você for fazer um workshop, você vai usar a pirâmide para verificar se essa pessoa que está dando o workshop conseguiu atingir os 5 tópicos dessa pirâmide. Very, very helpful. So, I really want to thank you so much for coming here and talking with us. I believe that everybody that is listening or even seeing us on YouTube will be able to take a very good advantage of this pyramid. Então, muito obrigada, Regula, por estar aqui com a gente. Eu tenho certeza que você que está ouvindo a gente aí no podcast e você que está aqui no vídeo, no YouTube, vai tirar muito proveito dessa pirâmide, tanto para estudar, para formatar o seu workshop e até mesmo para eleger com quem você vai fazer um curso. Thank you so much, my friend. I will see you soon.
in Europe. Looking forward, and please come back to Brazil. Yes, I shall definitely come. Obrigado. Boa tarde. Vai, então agradeci muito ela está dando beijos, abraços, e até breve, vou vê-la em breve e chamei ela para voltar para o Brasil. E ela está fazendo um gesto de abraçar. Thank you so much. Have a great day. See you later. Muito obrigada, gente, pela sua audiência e até mais breve para o nosso próximo podcast. Um beijo grande, gente. Tchau, tchau.